Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a leitura do profeta Oséias, nosso terceiro encontro. Vamos trabalhar Oséias capítulo 2, versículo 16, até o capítulo 3, versículo 5. Vamos ouvir o texto do profeta Oséias. Agora, sou eu que vou seduzi-la, vou levá-la ao deserto e conquistar seu coração. Aí eu lhe devolverei as videiras e o vale das desgraças se transformará em porta da esperança. Aí ela vai me responder como nos dias de sua mocidade, como no dia em que saiu da terra do Egito. Nesse dia, oráculo de Javé, você me chamará meu marido, e não mais meu ídolo. Vou tirar de seus lábios o nome dos ídolos, e esses nomes nunca mais serão lembrados. Nesse dia, farei em favor deles uma aliança com as feras, com as aves do céu e com os répteis da terra. Eliminarei da terra o arco, a espada e a guerra. Então vou fazê-los dormir em segurança. Eu me casarei com você para sempre. Me casarei com você na justiça, no direito, no amor e na ternura. Eu me casarei com você na fidelidade e você conhecerá Javé. Nesse dia, oráculo de Javé, eu responderei ao céu e o céu responderá à terra. A terra responderá ao trigo, ao vinho e ao azeite, e eles responderão a Jezrael. Eu as semearei na terra. Terei compaixão da não compadecida, e direi ao não meu povo, você é meu povo. E ele responderá, meu Deus. Capítulo 3, versículo 1. Javé me disse, vá de novo e ame uma mulher que ama outro homem e que é adúltera. Da mesma forma como Javé ama os filhos de Israel, apesar de irem eles atrás de outros deuses, que apreciam bolos de uvas passas. Então eu a comprei por 15 moedas de prata e uma carga, e meia de cevada. Ele disse, por um bom tempo você ficará em sua casa para mim, sem se prostituir, sem relação com homem nenhum, e eu farei a mesma coisa por você. Porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei e sem chefe, sem sacrifícios e sem monumentos sagrados, sem adivinhação e sem imagem de ídolos. Depois eles voltarão para procurar a Javé, o seu Deus, e Davi, o seu rei. Tremendo voltarão nos dias futuros a Javé e a seus bens. Este é o trecho que nós vamos trabalhar no dia de hoje. Nosso terceiro encontro do profeta Oséias, capítulo 2, versículo 16, ao capítulo 3, versículo 15. Capítulo 3, versículo 5. O amor renovado. Agora sou eu que vou seduzi-la, vou levá-la ao deserto e conquistar seu coração. Nestes versículos, observamos que a tentativa de Javé esquecer a esposa Israel é inútil. O amor é maior que a humilhação e provoca a esperança de que Israel, esposa, mude de atitude. Abandone os amantes, os deuses, e volte para seu verdadeiro esposo, Javé Deus. O ideal será fazer uma nova viagem de núpcias, voltar ao deserto, onde foi feita a aliança. Ali, a esposa Israel reconheça seus erros e volte ao seu verdadeiro amor, que é Javé. Neste versículo,
começa a sedução amorosa de Javé à sua esposa Israel. O deserto significa estar a sós. Então, deserto significa estar a sós. Lugar do noivado, Jeremias 2:2. Javé vai cortejar Israel, sua esposa, para falar-lhe ao coração. Versículo 17. Aí eu lhe devolverei as videiras, e o vale da desgraça se transformará em porta da esperança. Aí ela vai me responder como nos dias de sua mocidade, como no dia em que saiu da terra do Egito. Javé vai devolver os dons tirados, acentuando a palavra de amor. O Senhor afasta seu povo, leva seu povo ao deserto, despoja de bens, dos bens da terra, dada ao povo e seus benefícios, a fim de refazer a repartição da terra, agora em novas bases. A devolução das vinhas significa a entrega do dote, que será novamente entregue à noiva. O vale da desgraça, Acor, que fica perto de Jericó. Este vale recorda o sacrilégio de Acã. Nós vemos lá em Josué, capítulo 7, versículo 24 a 26. Israel também cometeu um sacrilégio semelhante de Acã, servindo outros deuses e suas riquezas, quando usou os dons do Senhor para o culto dos deuses. Aí será considerado agora não mais o vale da desgraça, Acor, mas porta da esperança. A via de acesso à terra prometida, e haverá nova entrada na terra, uma nova aliança. Neste vale, a esposa responderá, isto é, Israel, ao seu marido, Javé, como nos dias em que era cortejada por Javé, o esposo, no deserto, como no dia que saiu do Egito, sendo escoltada pelo esposo. Versículo 18. Nesse dia, oráculo de Javé, você me chamará meu marido e não mais meu ídolo. O dia da renovação, a esposa Israel reconhecerá seu verdadeiro marido, Javé, e não mais servirá aos ídolos, chamando-os de meus ídolos. Naqueles dias, o dia da salvação, quando Javé salvará o seu povo, fazendo o povo sair do vale da esperança, caminhando até a fértil Palestina central, a restauração do amor da esposa com o esposo. Aqui, atribuído a Javé o verdadeiro tipo de Baal, de Senhor. Só Javé é Senhor, não os outros Baals. Essa palavra se refere a marido, esposo, Senhor. É o Senhor da sua esposa. Baal também pode ser traduzido como homem. O Senhor Baal da esposa de Israel é Javé, e não os outros ídolos, os outros senhores, os outros Baais. Versículo 19. Vou tirar dos seus lábios o nome dos ídolos, e esses nomes nunca mais serão lembrados. Javé vai tirar dos lábios da esposa, isto é, Israel, o nome dos ídolos, que nunca mais serão pronunciados nem lembrados pela esposa. O uso do verbo lembrar tem um sentido litúrgico, uma invocação litúrgica de um deus, um ídolo. Javé diz que a idolatria irá acabar. Versículo 20. Nesse dia farei em favor deles uma aliança com as feras, com as aves do céu, com os répteis da terra. Eliminarei da terra o arco, a espada e a guerra, e então vou fazê-los dormir em segurança. Javé vai restaurar, fazendo uma aliança entre Israel e a criação. Até mesmo a criação depende da vontade de Javé e da aliança. A ordem da natureza é uma promessa
né, de que a guerra vai acabar. Antes das bodas entre a esposa Israel e o esposo Javé, se instaura a paz em favor da esposa. A paz é feita em duas frentes. Com os animais selvagens, primeiro. Segundo, com o fim das guerras, onde as armas serão destruídas. Versículo 21. Eu me casarei com você para sempre. Me casarei com você na justiça e no direito, no amor e na ternura. Javé, então, realizará a aliança, casamento, com Israel, a esposa. Uma aliança eterna, para sempre. Por ter o princípio da aliança, será então na justiça e no direito. Aliança é um contrato de casamento. Javé pagará o preço da noiva. O presente que o noivo oferece à noiva será a aliança. A disposição do contrato na justiça e no direito. No amor e na ternura. Hesed, amor. Significa vínculo, adesão leal ao parceiro da aliança. E na ternura, amor que Javé tem, enamorado de sua esposa Israel. Eu me casarei com você na fidelidade e você casará com Javé. Versículo 22. Então, versículo 22. Eu me casarei com você na fidelidade e você conhecerá Javé. A resposta de Israel, esposa, para Javé, o esposo, exigirá conhecimento. Às vezes se pensa que o amor do esposo corresponderia ao amor da esposa, mas não. Se trata de exigência de conhecimento, mas este conhecimento tem uma forte conotação afetiva. Oséias evita a palavra amor para Deus. Deus ama. Para a esposa ama. Para evitar qualquer conotação erótica, como no culto dos Baals. Não se pode misturar o erótico, vivenciado na idolatria no culto aos Baals, com o religioso, que é outro sentido. Não se confundem. Versículo 23. Nesse dia, oráculo de Javé, eu responderei ao céu e o céu responderá à terra. Deus responde às orações da terra, que está seca por colheitas. Os cultos pagãos impuseram a natureza em contradição com o sentido que a natureza foi criada. A natureza foi criada não para cultuar ídolos, deuses da fertilidade, mas a natureza foi criada para servir o ser humano e trazê-la, então, a Deus. Os céus ligam a Deus na terra, e a terra dá seus frutos, e a humanidade é trazida para Deus. Versículo 24. A terra responderá ao trigo, ao vinho, ao azeite, e eles responderão a Jezrael. Jezrael foi o nome que se deu ao filho de Oséias. Jezrael aqui é Israel. Aqui Javé dará novamente, a partir da oração do povo de Israel, a esposa, por meio da terra, a fecundidade, onde Israel se beneficiará destes dons. A terra responde, produz o trigo, o vinho, o azeite, e esses responderão a Deus de Israel. Versículo 25. Eu a semearei na terra, terei compaixão da não compadecida, e direi ao não meu povo, você é meu povo, e ele responderá, meu Deus. Volta agora também os outros nomes dos filhos de Oséias. Deus terá compaixão da não compadecida, a filha de Oséias, e se moverá de compaixão pelo seu povo, resgatando aquela que simboliza Israel, que perdeu a misericórdia de Deus
cultuando outros deuses, outros ídolos. Depois o terceiro filho de Oséias, não meu povo. Javé fará que seu povo se torne novamente povo de Deus. E o povo de Deus restaurado reconhecerá Javé afirmando, meu Deus, isto é, meu Elohim. Devemos notar que Deus não se apresenta como Deus da fertilidade, como eram os Baais. São os céus que respondem, ao que deles o céu se espera, a chuva. A terra responde à chuva com seus frutos. A natureza tem suas forças naturais, que Deus colocou na ordem da criação. Essas questões da ordem da natureza não pertencem à magia e idolatria. Diante da natureza, e vendo o povo de Israel restaurado, então o povo de Israel, diante dessa realidade, vai reconhecer Javé como seu Elohim, como seu Deus. Um amor posto à prova. Capítulo 3, versículo 1. Javé me disse, vá de novo e ame uma mulher que ama outro homem, que é adúltera, da mesma forma como Javé ama os filhos de Israel, apesar de irem atrás de outros deuses que apreciam bolos de uvas passas. Deus não propõe, do profeta amar outra mulher. Trata-se aqui de sua mulher idólatra, Gomer. A mulher Gomer que ama outro homem, isto é, ídolo, outro Deus, e por amar outro homem, outro Deus que não seu esposo, ela se torna adúltera. Javé ama sua esposa Israel, e essa esposa ama outros deuses, e a eles se entrega. Sobre os textos usados para o culto, nós podemos ver 2 Samuel, capítulo 6, versículo 19. Ao invés de oferecer os bolos de uvas para Javé, ofereceram para outros deuses. Jeremias denunciava: os filhos recolhem lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres preparam a massa para fazer tortas em honra da rainha do céu. E para irritar-me, fazem libações a deuses estrangeiros. Jeremias, nós encontramos no capítulo 7, versículo 18. A rainha do céu era Astarte, denominada na Mesopotâmia, rainha do céu, identificada com o planeta Vênus. Outro homem aqui trata-se de parceiros aos ritos de prostituição sagrada. Outros deuses se refere aos Baals, e as tortas de passas eram elementos do culto. Versículo 3:2. Então eu a comprei por 15 moedas de prata e uma carga e meia de cevada. Aqui se refere a pagar o dote, por sinal muito modesto. Pelo contrato, Gomer pertence ao profeta de forma legal. Capítulo 3, versículo 3. Eu lhe disse, por um bom tempo você ficará em sua casa para mim, sem se prostituir, sem relação com homem algum. Eu farei a mesma coisa por você. Gomer pertence legalmente e exclusivamente a Oséias. Ela deverá estar à disposição e decisão de Oséias a coabitação sexual. Ela vai estar confinada em casa para os trabalhos domésticos, não podendo ir atrás de outros. Nem seu marido vai ter relações com ela. É uma penitência, uma purificação para despertar o desejo. Capítulo 3, versículo 4. Porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei e sem chefe, sem sacrifícios e sem monumentos sagrados,
sem adivinhação e sem imagem de ídolos. O objetivo do anúncio de Oséias ao povo de Israel é que irá faltar-lhes a monarquia. Irá faltar-lhes o culto para se relacionar com Deus. Nem nos cultos idolátricos encontrará compensação. Tudo será tirado do povo, porque eles participam da corrupção geral do culto. O castigo do povo consiste em ser privado de todas as instituições políticas e religiosas. Versículo 5. Depois, eles voltarão para procurar Javé, o seu Deus, e Davi, o seu rei. Tremendo voltarão nos dias festivos, nos dias futuros, a Javé e a seus bens. Repetindo. Depois eles voltarão para procurar Javé, o seu Deus, e Davi, o seu rei. Tremendo voltarão, nos dias futuros, a Javé e a seus bens. Depois de um tempo de ausência, se penitenciarão e voltarão para procurar Javé. Este período será caracterizado pelo retorno do povo a Javé, sobre o reinado ideal de Davi, que é ultrapassado e ao mesmo tempo símbolo do rei ideal. É um sentido messiânico que encontramos aqui no profeta Oséias. Este, então, é o texto que nós refletimos. Deus possa nos iluminar, que Javé não permite que possamos cultuar outros deuses, porque Ele é o único esposo, aquele que verdadeiramente nos ama. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.